Fala, meu povo, nós estamos começando aqui mais um Convergente Cast e hoje nós vamos falar sobre a pandemia e a população em situação de rua. Fica conectado com a gente aqui e vamos convergir. Hoje nós estamos aqui com o Vinícius Lima. Vinícius Lima é jornalista, é ativista pela população em situação de rua. Ele também é cofundador do SP Invisível. E é uma alegria muito grande poder contar com ele aqui, poder contar com esse tempo que ele disponibilizou para a gente conversar sobre a população em situação de rua, especificamente nesse momento da pandemia que essa situação e esse tema ganham uma complexidade ainda maior. Então, Vinícius, quero te agradecer, mano, primeiro, mais uma vez, pelo seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Jorge. Boa noite, boa tarde aí, bom dia, não sei que horas o pessoal tá ouvindo. Tamo junto, bora trocar uma ideia aí. Valeu. Top demais, mano. Eu quero que você comece falando um pouco mais de você, cara. Fiz uma apresentação formal sua aqui, né? Mas eu quero que você fale um pouco mais, assim, de forma realmente mais ampla sobre a sua trajetória, sobre a sua ação e também engajamento com a população em situação de rua. Fala um pouco de você aí, sobre a sua experiência com a população em situação de rua e a sua caminhada. Fala pra gente. Beleza. Então, tem um trabalho chamado SP Invisível, né, que a gente conta histórias de pessoas em situação de rua para mostrar que todo mundo que está ali tem uma história, né? É um ser humano, não é nóia, não é drogado, cracudo, mendigo, todos esses nomes horríveis que a gente ouve. E tem um rosto, tem um nome, tem um porquê tá ali, não nasceu ali, não brotou que nem uma árvore. E não são todos iguais, assim, não é um bloco, né? Não é uma multidão, moradores de rua, pessoas em situação de rua. É o José, a Maria, o Lúcio, a Flávia, cada um tem sua história. E esse projeto começou em 2014, 6 anos atrás, depois que o Joab, pastor de adolescentes, na época ali da IBAB, ele fez uma provocação no sentido de que, achando que todas as redes sociais dos adolescentes estavam muito fúteis, né? Tinha muita coisa que a gente não vivia diariamente e pouca coisa que a gente vivia todo dia. Muito restaurante, viagem, sei lá, momentos especiais ali e tal. Só alegria, muita selfie, né? Gatinho, cachorrinho. Só que o que a gente via diariamente não estava expresso ali nas redes. E aí ele falou, pô, vamos uma semana assim, de domingo a domingo, a gente vai sair na rua, tirar foto, andem com esses olhares aí mais atentos, ele propôs para os adolescentes, de tirar foto com o celular mesmo, para depois a gente fazer uma exposição dessas fotos que vocês tiraram. E essa exposição chamou SP Invisível, né? O nome veio do Joab. Que massa. E aí tirou foto de lixo no chão, buraco no chão, favela, prostituição, uso de droga, metrô lotado, ônibus lotado, tudo muito subjetivo. O que cada adolescente achava que era invisível ali, ele tirava foto. Mas algo que foi em comum, assim, todas as fotografias, pelo menos um adolescente, pelo menos uma foto dessa cada adolescente trouxe, era de pessoa dormindo na rua. Só que aquela foto à distância, né? O cara deitado, a gente nem falou com ele, tirava a foto. E aí rolou a exposição, tudo, beleza, funcionou, incomodamos ali a igreja, fizemos um mini questionamento. Aí 3 meses depois, eu e o André, na época também, a gente tinha acabado de participar dessa ação, a gente falou, pô, lembra aquela ação que o Joab fez? Tinha um monte de foto de gente na rua, chamamos de SP Invisível e tal. Aí começamos a refletir, né? Tipo, invisível não é a história do cara, né? Invisível invisível não é o corpo do cara, perdão. Invisível é a história dele. Invisível é o porquê que ele tá ali, né? O corpo a gente vê, tem até reações horríveis quando vê. A gente esconde bolsa, fecha vidro, atravessa a rua. Invisível é a história. Vamos contar essas histórias, vamos mostrar quem eles são. E aí a gente começou a contar, mostrar quem são essas pessoas. Na época eu estava começando jornalismo,
o Solar estava começando o cinema, então ele tirava foto, eu ouvia as histórias, transcrevia. E aí, desde então, a gente faz isso, conta histórias para humanizar o olhar da galera e também faz algumas ações aí. Que louco, mano, que legal, assim, eu conheci mesmo você, assim, pela internet, vendo o SP Invisível. Eu lembro mesmo das primeiras fotos que eu vi, assim, que foi muito da hora e foi uma coisa diferente mesmo, porque essa ideia de você realmente mostrar, né, cara, e realmente tirar esse olhar que geralmente todos nós, infelizmente, temos, que é quase não enxergar essas pessoas, e você falou não apenas do olhar, mas da história, do por trás, né, daquela pessoa que tem uma trajetória, ela não chegou ali por acaso, tem muitas histórias fortes ali, né, cara? Eu tava comentando antes com você aqui que a gente apoia aqui um trabalho aqui na nossa cidade, e é uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu vou lá na casa do INAP, é conversar com os caras, assim, e procurar entender, né? Porque o nosso primeiro olhar é sempre isso, é igual você falou, os estereótipos, é cracudo, é mendigo, é morador de rua, é vagabundo, e aí que surge um monte de estereótipos e adjetivos, né, cara? Mas você sentar pra ouvir é muito louco, assim, porque você começa a entender a real situação do porquê o cara tá ali, o que levou ele ali, quais as complexidades de todo esse processo. E eu acho o trabalho da SP Invisível sensacional, assim, cara. E como que o SP Invisível atua hoje? Vocês começaram com esse lance, assim, que foi uma coisa quase, assim, sem muito preparo, assim, uma provocação do pastor, e fizeram. E como que se desenvolveu o projeto? Quais são as atuações hoje? O que vocês fazem, assim? Então, hoje tem esse braço da comunicação que sempre teve, né? De contar as histórias. E também em 2016 a gente começou a fazer a ação. O Natal Invisível, o SP Sem Frio, a ação de Carnaval, de Páscoa. A gente tenta fazer ação a cada bimestre aí. E aí a gente fala que são ações, além de ajudar, são ações para conectar. Por quê? Porque a gente começou a fazer essas ações porque muita gente falava pra gente, pô, eu passei a enxergar, né? Eu passei a encontrar, ver que tem pessoas na rua, passei a ter um olhar mais humano, um olhar mais atento. Só que eu ainda não consigo fazer alguma coisa, sabe? Eu ainda preciso de um empurrãozinho, preciso de um ambiente para isso, sei lá, eu tenho medo, não sei. Cada um tem seus motivos. Aí a gente falou, pô, então vamos meio que, a princípio ali no começo, entre aspas, pegar na mão, depois a pessoa passa a andar sozinho, passa a ter esse olhar pela cidade, fazer coisas, e funcionou, assim, muita gente começou a participar das ações, e desde então passa a ter, tipo, ajudar a galera que encontra, cria seu próprio projeto, tipo, a ação é meio que um momento depois das histórias ali, onde ela passa a ter um primeiro contato. Então a gente faz hoje as ações e a contação de histórias. E é legal porque esse processo normalmente é o contrário, né? Muitas ONGs começam fazendo o trampo na rua e tem que criar uma página para passar a comunicar o que já faz. E aí é mó difícil fazer a página crescer e tal. A gente começou na internet e depois aprendeu a fazer as ações, aprendeu a fazer a parte da rua, né? Nossa formação mesmo, os dois são comunicadores, né? A gente não é tipo do serviço social, da assistência social. Então essa inversão assim de momentos é bem interessante. E hoje a gente consegue viver do projeto. No começo era muito amador, assim, mas hoje a gente funciona como ONG mesmo, tanto de doação de pessoa física, jurídica. Nas ações a gente sempre tenta envolver alguma marca parceira, a galera, até pela nossa potência de mídia, gosta de atrelar, associar. Então hoje conseguimos viver do SP também. Que legal, mano, que legal. Seu foco todo tá no SP, então, hoje, focado aí nesse trabalho, né? Que legal, mano. Legal demais. Ficou por uns 2 anos, que foi esse período que a gente deixou de ser amador e conseguimos viver. Sim. E agora que você falou, você frisou, agora tá no SP, não tá só no SP, porque eu também tô lançando a pré-candidatura e isso tá tomando um tempo do caramba, então eu tô de novo com 2 projetos, assim. Eu vi, cara, lá no Twitter, tô acompanhando também, muito bacana. Eu quero que a gente fale um pouquinho sobre isso também, mas no final a gente fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é
é legal, eu fico muito feliz, assim, de falar sobre esse tema, porque eu até gravei, o último podcast que eu lancei foi com o pastor Alexandre Gonçalves. A gente falou da relação Sim. dos evangélicos com a política, foi sensacional, assim. E eu fico feliz quando tem gente nova, gente com a experiência de trabalho de rua mesmo, né, cara? Com projetos interessantes, entrando na política. E eu fico feliz pra caramba. Eu, como pastor, assim, eu fico até animado, porque tanto que a gente vê é tanta frustração, assim, é tanta ideias erradas, e ver gente como você, que eu te conheço de longe, né? Não conheço pessoalmente, mas admiro de longe, eu acho da hora demais. Mas, cara, eu acho muito da hora esse trabalho, é um trabalho que eu me envolvo bastante aqui, a nossa igreja, eu estimulo muito a igreja a se envolver com esse tipo de trabalho, com a população em situação de rua, levar a sério isso, apoiar. A gente não tem na nossa igreja um trabalho específico, mas a gente tem uma cultura de apoiar todos os trabalhos que fazem isso. Então o Inápore aqui a gente apoia, a gente incentiva pra caramba, tem pessoas da igreja que vão e participam. Eu mesmo estava sempre lá participando na manhã, levando a palavra, cantando com os caras e apoiando em todos os processos, as demandas dele e tal. E a gente começa a conhecer, entrar no mundo, entender a complexidade realmente desse mundo, que não é algo tão simples como a gente enxerga, como se pinta, né? E aí parece que, para piorar ainda essa situação, porque é uma situação complexa, geralmente a gente lida de forma muito generalista, a gente olha e já quer colocar todos os nossos estereótipos, como você falou, e no meio evangélico tem muito disso, né? E ainda mais que tem surgido nos últimos anos esse discurso assim mais neoliberal, esse discurso mais à direita, assim, de meritocracia, esse papo todo que quando você olha a população de rua e junta com a ideia de meritocracia, não bate as coisas, né? Não dá. E aí você começa a ver esses discursos entrando no meio da igreja, e aí você, para piorar, recentemente eu vi alguns livros, alguns teólogos assim falando sobre e criticando a população de rua, alguns livros como A Máfia dos Mendigos, Quando Ajudar Machuca, esse tipo de livro e de escrita assim que eu acho que é uma loucura, não faz muito sentido. É uma crítica que eu acho que só atrapalha mais realmente a ação e o cuidado. Eu queria ouvir de você, assim, cara, como que você recebe isso e como que você, assim, como uma voz cristã, protestante, que trabalha, que tá no chão ali com os caras, que está envolvido no dia a dia, como que você percebe essas críticas, como que você enxerga isso? E como que você traria um contraponto a isso, né, para essa percepção de que, na verdade, não tem que ajudar, tem que fazer outras coisas, o importante é apenas a palavra e não você ajudar, sabe? Essa dualidade que a gente cria e que, na verdade, Sim. não contribui em nada. Queria ouvir você nisso também, acho que você é uma voz interessante para contrapor isso. Tem vários fatores, né? Primeiro, o conservadorismo forte assim que existe hoje em dia e atrelado aí talvez ao fascismo também, às vezes, não é todo conservador que é fascista, mas que quer realmente eliminar essa galera que está em situação de rua, tipo, se for de Covid, de frio, matando mesmo, ou simplesmente ignorando, tanto faz. Mas enxerga como um problema, enxerga como nóia, enxerga como todos esses estereótipos que a gente falou no começo. E também tem um olhar, especificamente pensando na igreja, né? Muito como a população de rua, e não só ela, mas estamos falando dela aqui, como um objeto de caridade, sabe? Sem afeto, sem subjetividade, sem vontade. Ela tá ali, é uma pessoa que tem que receber alguma coisa, e no caso da igreja, isso é das ONGs em geral, mas no caso da igreja tem também objeto de salvação. Isso. E tem aquele olhar generalizado, né, de números. Inclusive eu tenho que passar um relatório depois para a igreja que está bancando a minha missão. Tenho que passar quantas almas foram salvas. Isso impede qualquer tipo de relacionamento, tanto esse olhar como número, tanto essa ideia de que eu tenho que salvar a pessoa, tanto essa ideia de que eu tô ali levando a verdade, eu tô ali levando o amor, o conhecimento, levando Jesus.
E acredito que a quebra desse olhar tá na própria Bíblia, de tipo, quando eu falo da gente enxergar a pessoa que está em situação de rua através de um olhar humano e individualizado, não é muito teórico, assim, no sentido de ir para pensadores de fora da igreja e tal. É simplesmente eu lembrar que em Mateus 25, Jesus fala: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, preso me visitaste. Ou seja, Jesus já está ali, já quebra a ideia de que eu estou levando Jesus. Quando alguém toca em Jesus no meio de uma multidão, em Tiago, ele fala: quem me tocou? Alguém me tocou. Ele é sensível no meio da multidão, no meio do bloco, no meio das pessoas em situação de rua, no meio da Cracolândia, de falar: pô, tem uma pessoa que me tocou especificamente. Quem que é essa pessoa? Ele pensa no indivíduo. Ele olha para a multidão, se compadece, faz alguma coisa. Isso aí aparece diversas vezes. Só quem consegue se compadecer de uma multidão é quem vê seres humanos ali na multidão, quem vê rostos, histórias, pessoas. Quem vê multidão, quem vê número, quem vê relatório, não consegue se compadecer, sabe? Não consegue ter empatia, não consegue ter amor por aquelas pessoas. Então, a própria quebra disso, o próprio incentivo a ter um olhar mais humano, tá na própria Bíblia, sabe? Tá na vida de Jesus. Eu acho que Jesus era essa pessoa que olhava para cada um, valorizava ali a história, valorizava o rosto, as pessoas, entendia a história, e tratava com cada um pelo nome, né? A ideia da ovelha. Pode ter 99 ali indo para um lado, ele vai atrás de uma. Enfim, mas eu acho que tem muito esse fator já de como a gente aprendeu a fazer ação social da igreja, mas hoje está muito impulsionado assim, pelo conservadorismo que está pulsando aí dentro e fora da igreja. Cara, assim, é uma loucura, mano, isso, assim, isso é uma coisa que eu sempre converso aqui na igreja, sempre tento, quando tem oportunidade, eu falo, assim, como que no meio evangélico a gente tem uma paranoia, mano, assim, que atrapalha as nossas relações humanas como um todo, assim, a gente não consegue se relacionar com uma pessoa sem uma segunda intenção, assim, eu quero me relacionar com você, eu quero te ajudar porque eu quero te evangelizar, eu quero te converter. Enquanto isso, levado de uma forma extrema e radical, isso atrapalha profundamente as nossas relações, porque você Exato. não consegue se aproximar de ninguém sem uma segunda intenção, apenas pelo se aproximar, pelo se conectar, pelo olhar, o identificar humano. E na população de rua isso fica mais latente ainda, porque é sempre aquele olhar de cima para baixo, né? Eu venho aqui para te ajudar, eu tô aqui para resolver seu problema, eu tô aqui para te tirar dessa situação. Então eu acho que... Pra levar Jesus pra você. Aí o cara já sabe a Bíblia toda. Cara, eu já cansei de trocar ideia com os caras, e os caras, assim, sabem tudo de Bíblia, cantam todos os hinos e tal. E na verdade ele não tá precisando de mais um versículo citado, de mais uma música que você canta com o cara. Ele quer o que você falou, um olhar, um sentar ali e ouvir a história, valorizar aquela pessoa. Porque diariamente ela já é desprezada, já tem um olhar assim de desprezo de todo mundo que passa perto dela, mas ele quer isso, ele quer trocar uma ideia e tudo mais. Então isso é uma angústia mesmo, cara. Eu compartilho disso de você, assim, porque eu percebi isso de forma até geral no meio evangélico, assim. A gente não consegue se relacionar com ninguém sem segundas intenções, assim. Isso é muito louco. Sim. Eu acho que isso é ruim. Tem gente que acha que isso é maravilhoso, que isso é o uau, né? Mas eu já não partilho disso. A gente precisa, assim, se relacionar com as pessoas pela relação em si. Se nós cremos num Deus... nós cremos num Deus trino, né, cara? Que é a relação perfeita. É a pericorese, é a relação entre as pessoas ali. Nosso Deus é um Deus em relação. Então, se a gente não consegue se relacionar com o mundo e com as pessoas à nossa volta, é uma coisa errada com a nossa percepção do evangelho, a percepção do Deus que nós cremos e tal. Isso é muito louco, Sim. cara. Isso realmente é uma angústia muito grande, a gente precisa tomar muito cuidado, assim. E cara, assim, outra coisa importante, assim, você que agora tá nessa nova empreitada,
na área pública, né? Você já lançou a sua pré-candidatura a ser vereador aí em São Paulo. Infelizmente, né, as eleições teve um adiamento, né? Agora mais pro final do ano, né? Tanto de prefeitos e vereadores, não foi isso? Tá sendo votado, né? Passou pelo Senado, agora vai para os deputados. Mas é mais ou menos isso. Vai ser adiado. A proposta que talvez vai acontecer é ser dia 15 de novembro. Não sabemos ainda. Da hora. E aí uma pergunta nessa área agora, assim, você lançou, acho que foi semana passada, né, que eu vi o vídeo seu falando da sua pré-candidatura. E eu queria ouvir você nesse aspecto, assim, cara, o que você acha, cara, e o que você acha que realmente a sociedade precisa agir de forma com ações públicas, com políticas públicas? Como que você percebe, como que você enxerga essa realidade, como que você, como uma pessoa pública, um vereador, poderia contribuir nesse aspecto, e como que, de forma geral, quais políticas públicas podem contribuir para a população de rua? Porque a gente sabe que é um problema, é quase enxugar gelo, parece, né, cara? Lidar com a população em situação de rua, que é um mal absurdo no nosso país, né? O cara que falar que não, vota em mim que eu vou resolver, ele vai estar enganando, assim. Ele vai estar enganando o eleitorado, né? Mas existe, assim, coisas que podem ser feitas. A gente não pode, diante de um problema gigante, falar que não tem nada a ser feito, né? Eu queria ouvir você também nisso. Então, a gente, quando olha para a rua, a gente está diante de 3 desafios, né? Um é tirar da rua, obviamente, que para isso não tem discussão, assim, é casa dada, casa sem a pessoa ter que pagar nada em troca, casa sem cobrar nada depois, que é o que chamam em outros países de housing first, ou em Lisboa é casa primeiro e tal, enfim, que é a galera dar a casa, e durante esse processo de saindo da rua, a pessoa vai recebendo dentro da casa dela, com quarto e tal, com privacidade, outros serviços que ela precisa. Porque, Jorge, talvez eu preciso para sair da rua, de uma casa, a partir daí creche para o meu filho e uma clínica. Você já precisa de casa, emprego e remédios. Única unanimidade, única coisa que é geral, assim, de necessidade é casa. A partir daí, cada um tem seu problema, cada problema tem sua solução. Isso que eu digo que para isso que é importante o olhar individualizado. Enfim, temos esse desafio de tirar da rua, porém, como isso é um processo, a gente tem que, durante esse processo, tratar a vida na rua com dignidade, que são serviços que já tem, tal, de levar comida, tipo documento, psicólogo, para quem está na rua e ainda não saiu. E o terceiro é fechar essa torneira aí da desigualdade, estruturar famílias periféricas e tal, que são as primeiras que vão para a rua caso aconteça alguma coisa. E aí está a importância, por exemplo, até da renda básica. Então, o terceiro desafio é fechar essa torneira que gera mais e mais pessoas na rua. E aí é muito importante, especificamente em todos, né? Mas durante esse segundo ponto de tratar a vida na rua com dignidade, da gente ter um olhar, tentar ao máximo, é óbvio que isso é uma utopia, pensando em política pública, ao máximo ter esse olhar que eu falei, individual, para o ser humano, focado nas histórias, focado nas potencialidades, no que cada um pode fazer. E um exemplo claro disso é o albergue. O albergue é a ilustração clara disso. Por quê? Num albergue é uma cama do lado da outra. Você ali, e é por gênero, né? Então, marido é separado de mulher, pai de filha, mãe de filho, dono de cachorro, catador da sua carroça, casais do mesmo gênero ali eles mantêm. Mas todo mundo é separado, aí já começa a quebra de identidade para o olhar de moradores de rua. Ali você recebe uma senha, já não é mais chamado pelo seu nome, é pelo número. Você nem dorme direito, você fica atento se alguém vai te roubar ou não. E aí você não pode ser você mesmo, sabe? Se você dá um quarto para a pessoa,
mesmo que seja temporário. Não estou falando já de ter o housing first. Estou falando de os albergues terem quartos, terem privacidade. Você dá liberdade para ela ser quem ela é, pelo menos ali por algumas horas, sabe? Meu quarto, se você ver, tem minhas medalhas, tem meus livros, tem minhas coisas, minha cama é de um jeito, de uma cor, o da minha mãe é de outro jeito. Se você entra em casa, mesmo sem ninguém aqui, você sabe, esse é o quarto do Vini, aquele é o quarto da mãe dele. Porque quarto é identidade, quarto é onde a pessoa pode ser ela, sabe? Quarto é privacidade. A gente reclama às vezes que as pessoas que estão na rua, sei lá, fazem coisas que a gente não gosta, só que a gente faz igualzinho em casa. Por exemplo, a gente gosta de se divertir com os nossos amigos, óbvio que fora da época de pandemia, eles estão ali bebendo, brincando e tal, só que estão expostos para todo mundo. A gente discute com quem mora com a gente, óbvio que não estou falando de agressão é crime, mas eles também, discutem com quem mora com eles, só que eles estão na rua, expostos para todo mundo. A casa a rua, né? Tem usa o banheiro, eles também, eles namoram, a gente também, só que é tudo exposto. Então, se a gente dá essa privacidade, a pessoa pode ir retomando aos poucos a identidade dela. Mas como eu disse, tratar a história por história é uma utopia, mas a gente não tem o mínimo de recorte nas políticas públicas hoje. A gente pensa uma política pública e fala, política pública para moradores de rua. Só que aí tem mulheres, tem homens, tem crianças, idosos. Só de ter esse recorte já seria ótimo. Por exemplo, 2 exemplos. A gente pensou agora o acolhimento no setor hoteleiro durante a pandemia. Isso. Que não rolou e tal. Mas a gente não sabia nem contar qual era o grupo de risco da rua. A gente teve que fazer um trampo inicial que a gente não tinha esse número. Idosos que estão na rua. E aí chegamos e tal no número, conseguimos fazer uma proposta baseada nesse número. Mas se a gente tivesse, seria muito mais fácil pensar isso. Ou, por exemplo, quando vão pensar em educação para pop rua, fazem a conta simples, né? Tem mais adulto na rua. Logo eu vou pensar um trabalho de técnico, de supletivo, não de educação básica. Mas por mais que seja minoria, criança e você não pode tirar da rua dando educação básica, fazendo um projeto para cadastrar as crianças que estão na rua na escola. Ou pensando nas mulheres que estão em situação de rua. Se a gente for fazer uma lei, talvez, ou uma emenda, eu não sei ainda como é o nome disso, uma alteração ali na Maria da Penha, que fala toda a mulher que está sofrendo agressão tem que ficar longe do seu agressor. Na rua isso é impossível, porque às vezes muitas delas falam, eu prefiro ficar do lado desse aqui que me bate do que ficar perto de vários que podem me abusar e tal. Nossa. Então por que a gente não pode falar? Loucura. Durante o processo que essa mulher abriu, ela ganha um quarto de hotel, saca? Para ela poder ficar isolada. Então tem algumas coisas que a gente tem que pensar, de novo, não em cada história, mas, por exemplo, em recortes menores do que esse número grande que a gente tem aqui em São Paulo, que é de 24 mil. E não pensar políticas para os 24 mil, jogado assim como um blocão. Sim. São 24 mil moradores de rua hoje, assim, a média, né, em São Paulo? Segundo o censo, que é questionável, mas eu parei de questionar, tô trabalhando com esse número, assim, mas quem convive com a rua sabe que tá entre 30 mil quase. Sim, né, realmente o censo é complicado, eu trabalho com censo religioso também, é bem difícil, assim. Não, cara, assim, é interessante. E como que funciona essa casa primeira em Portugal? Como é que funciona, assim? É uma casa que a galera fica por um tempo de transição? Eu não entendi como é que funciona. Eu sei que em São Paulo, na Grande São Paulo, tem um cara, que você deve conhecer, óbvio, que é o Paulo Capelletti. A gente conheceu ele no período de faculdade. Ele deu uma aula pra gente lá no seminário, a gente conviveu com ele, vários seminaristas ajudaram o trabalho dele também, que ele tem esse trabalho que leva a galera pra casa dele, né? Que é um trabalho até mais intenso, né? Que ele leva a galera pra casa mesmo e convive. Como que é essa lógica dessa casa primeira e pegando esse exemplo de Portugal, como é que é? Cara, o Housing First, a ideia começou no Canadá, né? E foi expandido para outras cidades. Não é necessariamente uma política pública, tem lugares que são as ONGs que fazem, tem outros que o Estado comprou a ideia e faz como política pública, mas não é necessariamente.
que é? A pessoa, o Estado ou a ONG paga o aluguel de um lugar que está vazio para alguém que está na rua morar. E aí, durante esse processo, enquanto ela tem uma casa, essa pessoa vai recebendo todos os outros serviços que ela precisa para reestruturar a vida dela. A princípio, a ONG paga 100% do aluguel, mas aí dos custos todos, mas aí conforme for reestruturando, vai negociando, tipo, você consegue já pagar 20%, 10%, até que ela desvincule. Tem o TED do idealizador dessa proposta, que ele falou assim, no piloto do projeto, a gente pagou o apartamento para a mulher, a gente visitava ela dia sim, dia não, a cada 3 dias, e aí ela era muito engraçada, ela passava o dia inteiro dentro da casa, não, passava o dia inteiro naquela escadinha, tipo Todo Mundo Odeia o Chris, que lá onde eles moram tem, e aí à noite só que ela entrava na casa e dormia do lado da cama, no chão. Ou seja, ela não se sentia apropriada daquele espaço e tal. E teve um processo até de falar, isso é seu, você pode usar. E aí depois foi conseguindo emprego, tudo. Por quê? Porque existe essa discussão. Existem 2 linhas de pensamento, assim, na hora de lidar com a rua. Isso sou eu falando, nunca vi teorizado, mas eu vejo, fazendo a leitura. Tem gente que fala, para sair da rua precisa de emprego, que é o que o Dória fez aqui em São Paulo. Ele tentou dar emprego para todo mundo e por 3 meses. Se você não tivesse saído em 3 meses, você perderia esse emprego. Era a política que tinha aqui em São Paulo. Uhum. Só que isso do neoliberalismo ao máximo. Assim. Com certeza. Tipo, se você com seu esforço, com esse salário que eu tô te dando já, não dá para você reclamar, não sair da rua. A culpa é sua, né? Tipo, perdeu a chance. A culpa é sua. Só que, mano, é muito difícil pra gente que tem casa conseguir organizar nosso dinheiro, sobrar dinheiro no fim do dia. Imagine pro cara que tem que, com o salário dele, recuperar um monte de conta que já tinha, aí depois zerar, aí depois começar a sair da rua em 3 meses. Sim. Então, o Housing First parte do princípio que primeiro não é emprego, primeiro é casa. O cara tendo uma casa, dignidade, sem se preocupar com aluguel, tendo onde dormir, onde começar o dia, onde terminar o dia, onde tomar um banho, ele consegue pensar em todo o resto, sabe? Com mais calma. E com vamos dizer, um acompanhante ali. Alguém que vai sempre na casa dele, perguntar como é que ele tá, qual é o próximo passo. E aí tem gente que expandiu para... E aí como funciona como política pública, né? Eu falei do piloto. Simplesmente pegar vários apartamentos, tipo, quanto que é o orçamento de, sei lá, um aluguel é R$1.000. Vamos pagar, sei lá, 1 milhão vamos pegar 1 milhão aqui e usar isso de aluguel. Quanto que dá? 100 mil apartamentos, não sei. E fazer o trabalho de acompanhamento e tal. Exige investimento, mas Sim. Basicamente dar a casa para alguém que está na rua. Sim. E acompanhar. Com certeza. Não, legal, cara. Gostei demais da ideia. Interessante. Assim, que Deus te ajude mesmo, cara, nessa luta, assim, de tentar propor novas ideias, assim, né, cara? Levantar essas questões, porque realmente a gente vê recurso público sendo utilizado para tanta lenha, tanta coisa absurda, né, cara? Que seja utilizado mesmo para quem precisa, né, mano? É uma luta, porque a gente vive um momento do país, assim, de uma onda neoliberal e conservadora e até fascista mesmo, como você falou, que a população de rua nem se leva em conta, né? Eu acho que esse é até pior, você nem fala, né? Não, isso aí é vagabundo que não quer nada. Enquanto, na verdade, você não... São pessoas dignas que devem ser olhadas com dignidade, tratadas com dignidade. Que Deus te ajude mesmo, cara, te dê força aí nessa nova empreitada aí. Mas por último, mano, pra gente finalizar, assim, você também como um cristão, como um discípulo de Jesus, assim, como que você acha que a igreja pode agir, assim, frente à população em situação de rua, para tornar essa população visível, para não deixar que ela fique invisível? Como que a igreja pode agir
para que esse público não seja invisível assim para a igreja, porque às vezes a igreja se ocupa com um monte de coisa, se ocupa em multiplicar ela mesma, se ocupa em crescer as suas próprias bases, mas muitas vezes um olhar para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o carente, né? Muitas vezes pode deixar a desejar, fica invisível, né? Perde o foco. E ainda mais no nosso momento, assim, que a gente percebe muitas igrejas evangélicas se associando a esse discurso dominante no momento, né? Queria ouvir você, como que é a sua experiência aí na IBAB, né? E também a sua experiência como um todo, uma orientação assim, para as igrejas, para a gente finalizar com a palavra sua, assim, nesse aspecto. Então, eu acredito que tem dois caminhos. Um é esse mais implícito, né, de mentalidade, que eu falei na hora de fazer um trabalho, um projeto sociomissionário, ter realmente essa mudança de olhar, passar a não enxergar como um bloco, assim, e sim tentar enxergar todas as subjetividades. Esse é o primeiro. E o segundo é o mais prático, de tipo acolhê-los nos cultos, não fazer um culto na rua. É legal também ter o culto na rua, mas tipo, se o cara quiser entrar na sua igreja, o cara ser bem-vindo, igual qualquer irmão é bem-vindo, não ser olhado de estranho, poder usar do tempo ali para ele tomar um banho, poder fazer as coisas dele, e não quando ele entra, porque rola muito disso, o cara entra no meio da celebração, assim, aí todo mundo fica olhando e tal, porque todo mundo vestiu a melhor roupa, e ele entrou simplesmente, a porta estava aberta, ele entrou. E aí, porque não é alguém que é membro, né, que é alguém que estava esperando ter esse culto. Normalmente as pessoas que estão na rua entram nas igrejas porque tá rolando, viu que tava e entrou. E então essa parte mais relacional mesmo, de ser mais aberta, mais cuidadosa, menos preconceituosa, de acolher, e essa parte mais interna de mudar a mentalidade, assim. Eu acredito que vai muito nessas duas linhas, que resumindo, se trata de, se eu puder resumir uma palavra, se relacionar. Sem expectativas, sem preconceitos, sem amarras. Que da hora, mano. Legal demais. Papo muito bom, cara. Obrigado mais uma vez, mano, pela sua conversa aqui. Foi legal demais. Fiquei muito feliz. E eu acho que vai ser um podcast legal pra introduzir esse tema, talvez para algumas pessoas que têm, às vezes, preconceitos, não conhecem. E ouvir a sua história, a sua experiência com a população de rua, assim, cara. E torço de verdade que a sua ação aí também na área pública, que você consiga exercer esse papel, se Deus permitir, assim, e também toda a sua ação, né, que você realmente possa ser relevante, possa realmente testificar o evangelho aí nesse meio tão difícil, e também na sua caminhada com o SP Invisível, que Deus fortaleça. E vou divulgar também aqui as redes sociais do SP Invisível pra galera, tá bom, mano? Deus te abençoe aí, um grande abraço, tá? Obrigado, Jorge, muito obrigado aí, geral que escutou. Tamo junto, Deus abençoe, e qualquer coisa liga a nós aí. Valeu.